Olá, meu nome é Elislaine, sou acadêmica do 7º período de Engenharia Civil, da FATEB, Telemaco Borba, e o meu projeto interdisciplinar desse período é a análise das propriedades de autocura do concreto com aditivo cristalizante, submetido à fissuração nas primeiras idades. Bom, a construção civil é um dos setores que mais consome recursos naturais extraídos do planeta, além de ser um dos setores que mais produz resíduos e desperdício, com índice de qualidade insatisfatório. Com isso, tem sido investido muito em pesquisas de métodos construtivos que racionalizam a mão de obra e reduzem o desperdício, diminuindo então o custo final. Neste quesito, a propriedade de autocura do concreto vem chamando muita atenção, já que esta tem como propósito aumentar a vida útil das estruturas, reduzindo então o custo de manutenção e o desperdício de materiais. Dentro disso, o concreto é um compósito produzido através de pasta cimentícia e agregados. A construção civil tem dificuldade de desenvolver estruturas duráveis sem a necessidade de reparos nas primeiras idades, por isso a busca por outras alternativas. Mesmo estruturas bem projetadas e bem realizadas, elas ainda podem desencadear patologias como o desenvolvimento de fissuras na estrutura, interferindo então na resistência do material e aumentando a passagem de agentes agressivos à estrutura do concreto. O termo autocura do concreto tem como finalidade a cicatrização através da presença de materiais já existentes na estrutura do concreto, que em situações específicas, como a hidratação tardia, tende a preencher os vazios causados pelas fissuras. Bom, esse projeto tem como objetivo geral avaliar o comportamento de autocura do concreto produzido com aditivo cristalizante em relação a concretos convencionais. Para isso, objetivos específicos são produzir corpos de prova de concreto com e sem adição de aditivo cristalizante, submeter as amostras a carregamentos abaixo do limite máximo, a fim de promover a criação de fissuras no concreto, realizar diferentes tipos de cura dos corpos de prova, submersos em água e em condições ambientes, analisar as propriedades físicas e mecânicas através de ensaios de resistência à compressão e de absorção de água. O concreto ele é um dos materiais mais consumidos no mundo. Entretanto, ele apresenta uma estrutura muito complexa, sendo necessário a caracterização das propriedades dos insumos empregados na confecção do concreto e das propriedades finais do concreto. Dentro disso, o cimento é uma substância ligante com capacidade de unir os materiais em um único corpo rígido, através da hidratação dos grãos de cimento. Em geral, o cimento mais utilizado é o cimento Portland, que é resultante da moagem do clinker, que é uma substância proveniente da queima de calcário e da argila, e a adição de gesso e cal, ambos em diferentes proporções de acordo com o fabricante. Além da composição básica, ainda pode ser incorporados outros materiais, como pozolâmicos, o filler de calcário e a escória de alto forno. Um dos fatores que mais interfere na hidratação do cimento, além da água, é a característica do cimento, com a sua finura. Um dos exemplos disso é a interferência da finura do cimento na velocidade de hidratação, onde cimentos mais finos possibilitam uma hidratação mais rápida, aumentando então a sua resistência nos primeiros dias. Já em relação aos agregados, os mais utilizados é a areia e a brita, e as características deles que mais interferem no concreto são as propriedades físicas do material, como massa unitária, módulo elástico e estabilidade dimensional. Bom, o concreto é um dos materiais mais utilizados por causa da sua alta resistência à compressão e resistência à água, que, diferente de outros materiais, ele não se deteriora facilmente. O concreto ele pode ser definido como qualquer produto produzido através de um meio cimentante, que geralmente pode ser o cimento Portland, juntamente com o agregado, que pode ser diversos materiais. Como eu citei anteriormente, um dos mais utilizados é a areia e a brita. Mesmo o concreto sendo um compósito, ele não apresenta as características iguais aos seus componentes, ou a soma das características. Exemplo disso é que, quando submetido à compressão, ele apresenta um comportamento inelástico. Já os seus componentes, quando ensaiados individualmente, eles apresentam um rompimento elástico. Além disso, ele apresenta uma resistência menor do que seus componentes. Isso pode ser justificado pela sua microestrutura, ou mais especificamente pela zona de transição, que é o ZT. Ser observado na figura ao lado, a zona T é constituída por cristais laminares em orientações que favorecem a propagação das fissuras, ou pontos de concentrações de tensões, que diminuem a resistência do concreto. Essa zona pode ser reduzida através da relação água-cimento,
ou através da incorporação de partículas menores do que os grãos de cimento. Além dos componentes, a cura do concreto também interfere muito nas suas características e na sua microestrutura. Esta etapa é muito prejudicada pela falta de profissionais qualificados durante o preparo do concreto. A cura correta do concreto consiste basicamente na hidratação do cimento sob condições adequadas de umidade, tempo e temperatura, e interfere diretamente na resistência final do concreto. Um dos erros que mais acontece em canteiros de obra é a desforma de estruturas de concreto antes do período de cura ter cessado. Isso contribui para a criação ou propagação das fissuras do concreto, diminuindo a resistência estrutural do concreto. Bom, mesmo o concreto aparentando ser uma estrutura sólida, ele ainda apresenta porosidade nas suas estruturas, sendo que durante a cura, parte desses vazios são substituídos por produtos da hidratação dos cimentos que ficaram remanescentes. Já as fissuras são manifestações patológicas que ocorrem quando as tensões de tração excedem a capacidade do concreto. Elas podem ser causadas no estado fresco ou no estado endurecido. A fissura é uma característica inevitável do concreto, já que este apresenta baixa resistência à tração. Em geral, através do tipo de fissura, podemos identificar qual é a causa dela. As fissuras podem ser classificadas em ativas ou passivas. As ativas são aquelas que continuam a se propagar com o tempo, já as passivas ou mortas estão estáveis e não apresentam nenhuma variação ao longo do tempo. As fissuras elas podem ser decorrentes de inúmeras causas, mas a mais comum é a variação volumétrica nas primeiras idades, seja por retração durante o período de cura ou pela desforma antecipada antes do período de cura ter cessado. O concreto ele já possui a característica de autocicatриzação de fissuras naturalmente, ocorrendo através da hidratação tardia de porções anhidras de cimento, através da penetração de água, através das microfissuras presentes no concreto. O concreto ele tem a capacidade de recuperar fissuras de até 0,2 milímetros. Na figura apresentada, podemos observar as várias etapas de autocura do concreto, sendo que a etapa A é a formação de carbonato de cálcio ou hidróxido de cálcio. Na B é as impurezas presentes na água, sendo depositadas nas paredes das fissuras. Na parte C é mostrada a hidratação tardia dos grãos anhidros de cimento. E na D é a expansão da matriz cimentícia. Esta capacidade de se autorrecuperar está relacionada diretamente com as porções anhidras remanescentes no concreto, ou seja, pela relação água-cimento do concreto, sendo indicado valores de relação água-cimento inferiores a 0,4, já que quanto maior a relação água-cimento, maior será a hidratação dos grãos de cimento, não sobrando tantas porções anhidras para serem hidratadas no período de cura. Para aumentar a propriedade de autocura do concreto, o self-healer, vem sendo estudadas muitas alternativas, como concretos especiais com adição de fibras, o uso de reagentes, retentores de água ou por agentes cicatrizantes. Os aditivos cristalizantes têm a propriedade de cicatrizantes, sendo hidrofílicos. Eles reagem com as anidras de cimento presentes nas extremidades das fissuras do concreto, formando depósitos insolúveis que vedam os poros de fissuras. Bom, com metodologia, o presente trabalho será dividido em 6 etapas distintas: a caracterização dos materiais, a confecção de concretos, o pré-carregamento das amostras, a cura e os ensaios físicos mecânicos dos corpos de prova, conforme eu vou explicar mais para frente para vocês. Bom, para a realização desse estudo, será utilizado o CP2E32, o cimento, Portland, a areia, a brita e o aditivo impermeabilizante através de cristalização. Para a caracterização dos insumos, será realizado análise de massa específica, conforme a NBR-NM 52, a massa unitária, conforme a NBR 7251, e a determinação da umidade das amostras. Além desses ensaios, também será realizado a análise granulométrica dos insumos. Todos esses ensaios serão realizados no laboratório da instituição. Para o preparo das amostras, o traço será definido de acordo com as especificações da ABCP e da NBR 12655.
levando em consideração as características dos insumos. Além disso, a incorporação do aditivo cristalizante será realizada referente à massa do cimento, conforme é especificado pelo fabricante, de 0,8% em relação à massa de cimento. O concreto deverá ser produzido em betoneira e, após a produção do concreto, será realizado o ensaio de abatimento de cone, o slump test, segundo a NBR NM 67. Essa análise consiste na avaliação da consistência do concreto e a sua trabalhabilidade. Em seguida, deverão ser realizadas a confecção dos corpos de prova, conforme é mostrado na imagem. Serão moldados 42 corpos de prova. Depois disso, eles serão desmoldados, depois de 24 horas. E após 7 dias, será realizado a análise de 3 corpos de provas, análise da compressão axial, para a determinação da carga que será aplicada para a criação das fissuras. Após a determinação da carga de ruptura, será calculado 75% desta carga para ser aplicado no restante dos corpos de prova para análises posteriores. Após ser aplicada a carga de 75% nos corpos de prova, eles vão ser distribuídos em diferentes tipos de cura, no cura úmida ou cura em meio externo, e permanecerão nessas condições até os 28 dias. Após os 28 dias, serão realizadas as análises de compressão axial e análise de absorção por capilaridade. Muito obrigada pela atenção.